porque muita gente não consegue entender como é que você consegue diagnosticar algo que é tão, que requer um tratamento tão invasivo como a retirada de alimentos, só de olho, né? Sendo assim, sem um exame, Exato, só no olho, né? exato. No olho. Mas tem certeza que é só isso? Com certeza que é só isso. É, para É, mim, o exemplo da alergia alimentar é o mais emblemático de que a clínica é soberana. exato. A coisa mais importante na medicina como um todo é o que o paciente me traz, não é o exame que eu vou pedir para ele, apesar de muitas vezes os pais chegarem apreensivos na consulta esperando que a gente vá pedir algum exame para descobrir o que o filho tem. A resposta do que o filho tem está na informação que o pai vai me dar. Por isso a importância dele conseguir relembrar os fatos e da gente ter um momento calmo e tranquilo de uma conversa que é a consulta da maneira mais esmiuçada possível, principalmente na alergia alimentar, em que os fatos às vezes são muito imbricados, às vezes está muito lá atrás, os pais têm dificuldade de lembrar, mas quando a gente consegue traçar uma cronologia de relação causa e efeito, né, a causa que é a ingestão do alimento e o efeito que é o sintoma que o pai está observando, está dado o diagnóstico de alergia. Não precisa de nenhum exame complementar, assim, adicional da medicina tradicional. A gente vai precisar de outro tipo de observação, que é o exame mais importante para alergia, que é o teste de provocação oral. Que ele não é um exame do tipo coleta de sangue, ele é uma observação clínica, ou seja, mais uma vez a clínica é soberana na alergia alimentar. É. E aí ontem estava tendo uma live sobre sono e alergia, com uma enfermeira Sim, que trabalha com essa parte de acompanhamento do sono das crianças, né? E aí ela fez uma menção com relação à observação, que a gente precisa observar a criança, né? Com relação ao sono, mas a gente tem que observar a criança de uma forma muito ampla, né? Porque quando a criança nasce, já a observação já deve existir, porque se ela nasceu, para você conseguir instituir uma rotina, para você conseguir observar como é que é o ritmo de sono, o ritmo de mamada, o ritmo da alimentação, o ritmo de xixi, o ritmo de cocô, o ritmo de tudo, é preciso uma observação. sim, E essa atenção por parte dos pais é de fundamental importância, porque, como você falou aí, tem a questão de que o diagnóstico ele está atrelado a essa história, né? E quanto mais precisa for aquela informação, mais fácil vai ser de conseguir essa suspeita, porque às vezes sim, tem sintomas, tem sinais e sintomas que são mais claros e tem sinais e sintomas que são mais específicos, né? isso, Não são- verdade. E aí que não é tão esperado, digamos assim, não é tão comum, foge um pouco do que é comum, né? Do senso comum. E essa observação é extremamente importante, porque essa questão do sono mesmo, ela pode estar muito atrelada à questão da alergia alimentar, porque pode ser uma forma que a criança encontrou de evidenciar de que alguma coisa está errada, né? E que pode não Sim, que ser tem um um desconforto, que tem uma dor, que tem um refluxo. E também. muitas vezes, na maior parte das vezes, pela faixa etária, ele não vai conseguir verbalizar isso. Às vezes o Exato. pai nem acha que é relevante. Ah, mas eu vim aqui para falar da alergia, eu não vim aqui para falar que ele não está dormindo bem.